Uma recente instalação de defesa alemã foi construída em solo ucraniano, marcando uma nova fase na cooperação militar entre o Ocidente e a Ucrânia. Localizada em uma área sensível, próxima à fronteira russa, essa empresa da Rheinmetall rapidamente se tornou um ponto de tensão para o governo russo, que vê sua presença como uma possível ameaça à estabilidade regional. Para a Rússia, cada unidade militar que sai dessa fábrica representa uma ampliação da influência ocidental em uma área que considera vital para sua própria segurança. Autoridades russas, incluindo o porta-voz Dmitry Peskov, manifestaram publicamente que essa empresa é percebida como um risco estratégico, afirmando que pode ser alvo de resposta, caso represente uma ameaça. Em uma recente entrevista, Peskov enfatizou que a localização e o propósito da instalação são preocupantes para a Rússia, pois o local produz equipamentos militares em um ponto geográfico considerado crítico para a segurança nacional. A declaração foi direta. Para o Kremlin, essa fábrica aproxima o conflito das fronteiras russas, sinalizando um desafio direto que pode desencadear uma reação proporcional. A Rheinmetall planejou várias instalações na Ucrânia, visando fortalecer as capacidades militares do país com a produção de veículos e equipamentos. Uma dessas unidades já está em operação plena, com planos de intensificar sua produção até o final do ano. Armin Paper, CEO da empresa, afirmou que a fabricação desses veículos modernos deve alcançar seu auge nos próximos meses. Essa proximidade estratégica causa grande preocupação para Moscou, que enxerga a parceria entre Alemanha e Ucrânia como uma intensificação da presença ocidental em um território sensível. Para as autoridades russas, essa cooperação representa uma ameaça em crescimento, adicionando mais tensão a uma situação já complexa. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, reforçou essa percepção com uma mensagem clara e firme, indicando que qualquer ação que coloque a segurança territorial da Rússia em risco poderá desencadear uma resposta à altura. Ele descreveu a presença da fábrica de defesa alemã em território ucraniano como um desafio direto à soberania russa, sugerindo que o Kremlin poderia considerar medidas preventivas para proteger seus interesses. Essa postura tem gerado debates intensos na comunidade internacional e dentro da própria Europa, onde o envolvimento direto da indústria militar alemã em um país sob conflito levanta questões sobre os limites da intervenção indireta e provoca reações variadas entre as nações. Além disso, o Kremlin comunicou que não hesitará em tomar medidas contra quaisquer instalações militares de origem estrangeira em território ucraniano, caso perceba risco para a segurança nacional russa. A fábrica alemã, além de fabricar novos veículos, oferece suporte técnico e manutenção de tanques e outros armamentos. Para o diretor executivo da empresa, essa iniciativa não apenas fortalece as capacidades de defesa da Ucrânia, mas também inaugura um novo ciclo de produção independente em um local próximo ao conflito. Esse modelo expande a cooperação entre Alemanha e Ucrânia, evidenciando um compromisso a longo prazo com a infraestrutura de defesa local. O governo russo, por sua vez, tem deixado claro que considera qualquer equipamento produzido na planta um potencial inimigo. Para Moscou, a proximidade de instalações militares estrangeiras na Ucrânia representa um risco, e cada veículo que sai da linha de produção é visto como uma ameaça em potencial. A escalada das operações da Rheinmetall em solo ucraniano incomoda o Kremlin, que vê a expansão da indústria militar alemã tão próxima de seu território como uma ação imprudente e provocativa. Na Alemanha, a instalação dessa unidade industrial gerou reações diversas e polarizadas. Parte da população vê a expansão da indústria militar como um passo estratégico importante, que reforça a presença alemã no cenário de defesa global e solidifica a parceria com a Ucrânia em um momento crítico. Esse grupo acredita que a iniciativa não apenas fortalece as capacidades ucranianas, mas também reafirma o papel da Alemanha como uma potência defensiva dentro da União Europeia, particularmente em tempos de instabilidade no continente. Para eles, a fábrica representa um símbolo de apoio concreto. No entanto, outro segmento da sociedade alemã expressa grande preocupação com o envolvimento direto em um conflito que já se encontra em estágio avançado.
Temem que a iniciativa possa escalar o confronto com a Rússia, colocando a própria Alemanha e a Europa em uma situação de vulnerabilidade e aumentando as chances de represálias. Esse grupo questiona se a Alemanha, ao se envolver dessa maneira, não estaria cruzando uma linha perigosa, se distanciando de seu histórico de moderação e pacifismo para adotar uma postura mais ativa e arriscada. Armin Paperger, CEO da Rheinmetall, destacou que, além de produzir veículos de combate, a planta foi projetada para oferecer serviços de manutenção e reparo de tanques e outros equipamentos já em uso nas linhas de frente. Esse suporte técnico se mostra vital, uma vez que equipamentos em campo precisam ser continuamente reparados e aprimorados para enfrentar as duras condições do conflito. Dessa forma, a instalação não apenas contribui com novos veículos, mas também funciona como um centro de apoio integral para as forças ucranianas, oferecendo um ponto logístico essencial. Paperger enfatizou que essa estrutura é um compromisso de longo prazo, com investimentos substanciais que refletem o desejo alemão de estabelecer uma defesa robusta para a Ucrânia, sustentando-a de maneira independente. Enquanto isso, autoridades russas, incluindo membros de suas agências de inteligência e segurança nacional, estão vigilantes em relação às operações dessa instalação industrial na Ucrânia. A proximidade da fábrica à fronteira russa, associada ao potencial de produção de armamentos e veículos de combate sofisticados, faz com que o Kremlin encara a empresa como uma ameaça iminente e palpável. Agentes de inteligência monitoram de perto as atividades na fábrica, atentos a qualquer aumento no volume de produção ou mudanças na tecnologia utilizada, o que poderia indicar uma expansão das capacidades militares ucranianas. Para analistas, essa instalação alemã em solo ucraniano não é apenas uma questão de infraestrutura. Ela simboliza uma aproximação cada vez maior da Alemanha e da Europa Ocidental em relação ao conflito. Esse cenário acirra as tensões e aumenta o clima de incerteza, pois a presença de uma indústria de defesa de alta tecnologia tão próxima do território russo é percebida como um movimento provocativo. Segundo esses especialistas, a reação russa será influenciada por uma série de fatores, incluindo o nível de produção da empresa, o tipo de armamento fabricado e a velocidade com que esses veículos e equipamentos chegam às linhas de frente. A continuidade das operações da Rheinmetall na Ucrânia pode, assim, se tornar um ponto de inflexão nas relações entre a Rússia e o Ocidente. Se a produção se intensificar, especialistas preveem que a Rússia poderá aumentar suas medidas de segurança, possivelmente deslocando forças adicionais para áreas próximas da fronteira, ou até adotando sanções econômicas ou comerciais contra empresas envolvidas no projeto. A situação permanece em constante monitoramento, com todos os envolvidos atentos, os desdobramentos e seus potenciais impactos na segurança regional e nas alianças europeias. A expansão da Rheinmetall em um país em situação de conflito, especialmente em uma área tão próxima ao território russo, levanta questionamentos sobre a posição da Alemanha, um país historicamente associado à paz na Europa. A contradição entre esse passado e a decisão de estabelecer uma empresa de defesa militar tão perto de uma zona de combate é evidente, e a Rússia não hesita em apontar essa dualidade, tratando-a como uma provocação direta. A presença da empresa alemã em solo ucraniano é vista não apenas como uma questão de apoio militar, mas como um passo decisivo na política de defesa europeia, destacando o alinhamento entre Alemanha e Ucrânia.